Olá pessoal, boa tarde para todos e todas. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Espero que estejam se cuidando. Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso curso, terceiro dia. Hoje eu organizei um pouco melhor aqui para não ficarmos órfãos do texto, né, do Marx e do Engels. Vai dar tudo certinho aqui, me parece. Bom, então vou começar a retomada fazendo uma revisão do que nós já falamos até aqui. Como sempre, a gente tem que ter uma paciênciazinha agora aqui no começo para poder continuar permitindo o pessoal que está chegando. Então, nessa pequena revisão, é sempre no sentido propedêutico, né? No sentido de se fazer bem entendido. Então, eu vou retomar aqui um pouquinho do que nós falamos desde a primeira aula, passando pela aula de ontem e entrando em assuntos novos na aula de hoje. Bom, a gente está falando do Manifesto do Partido Comunista, que é um texto escrito em 1847 e publicado em 1848. É um documento de uma organização política. Embora conheçamos esse texto hoje como livro, é um documento de uma organização política partidária que é a Liga dos Comunistas. A Liga dos Comunistas é a organização que o Engels e o Marx militavam. E aqui, aquela recordação vital. Engels e Marx são militantes revolucionários dessa organização, reorganizada, né, em agosto de 1847 e final de 47, como Liga dos Comunistas. Então é um texto manifesto em que esses militantes querem apresentar para a sociedade o que pensa a organização. Tudo bem? Aqui é só um apontamento mais geralzão. Falamos também que o contexto histórico no qual se deu a criação deste documento, que expressa as ideias dessa organização política partidária, que é a Liga dos Comunistas, observaram que muitas vezes o partido ele não tem nome, partido XYZ, né? Mas é a Liga dos Comunistas, que é o Partido Comunista daquela época. Então, nesse sentido, o contexto histórico é um contexto de grandes convulsões. Aqui eu preciso fazer um adendozinho para deixar um pouquinho mais esclarecido. O texto é de 48, publicado em 1848. Eu falei da Primavera dos Povos para vocês, que são uma série de revoltas de trabalhadores com caráter liberal, luta pela democracia, direito de imprensa, direito de associação nos sindicatos, né, ou associações, é que eles falavam na realidade, na época. Essas revoltas elas acontecem em março de 48. O manifesto do Partido Comunista, o nosso texto, ele tinha sido escrito, né, antes dessa Primavera dos Povos. Mas também disse para os senhores e as senhoras que, que na Primavera dos Povos, de 48, antes que ela eclodisse, estourasse, muitas outras revoltas aconteceram. Eu citei algumas da França. Por exemplo, nos anos de 1834, a revolta dos Canis. Lembra? Eu falei dos Canis numa aula atrás. Essas revoltas já estavam acontecendo na Europa, né, sobretudo na França, de forma bastante recortada, num município e em outro. É que no meio do ano, em março na realidade, né, de 48, começa a estourar revoltas em muitos países, em muitos reinos. Então esse é o contexto do Manifesto Comunista. Atenção, não é que o Manifesto do Partido Comunista foi escrito e por isso aconteceu a Primavera dos Povos. Tudo bem? O Manifesto do Partido Comunista, muito provavelmente, não foi nem lido pela maioria dos trabalhadores que participaram da Primavera dos Povos. O que é importante aqui? Não ficar dando crédito para uma coisa que não existe, né? O Manifesto do Partido Comunista não influenciou a existência da Primavera dos Povos. Embora pudesse ter influenciado, foi escrito um pouquinho antes. Mas as revoltas já estavam acontecendo e o grande ascenso de 48 vem depois da publicação do manifesto, mas não é por conta do Manifesto do Partido Comunista. Tranquilos? É evidente que essa organização que fez o manifesto, ela está muito afinada com o tempo que eles existem, que eles vivem, né? Eu chamo isso de tempo presente deles. Porque consegue analisar e caracterizar o que estava rolando, o que estava acontecendo. Tanto que meses depois estourou a Primavera dos Povos. Acho que é importante isso. Bom, o texto, agora um pouco mais interno ao texto. Capítulo 1 está se preocupando em apresentar o que pensam os comunistas em relação ao desenvolvimento da história da humanidade. É bem pretensioso, né, esse capítulo 1. Eu disse para vocês que um dos elementos centrais ali é a apresentação das classes sociais.
né? Quais são as classes sociais que eles conseguem identificar ali em 1848? Está ali no capítulo 1. Disse também que ali é central a ideia de que a burguesia foi revolucionária até aquele ano, né? De 48 em diante, já se identificava que ela era reacionária. Isso ficou claro para vocês? A burguesia é revolucionária até o momento que chega ao poder. Uma vez que ela chegou ao poder, ela começa a agir de forma reacionária. Como, professor? Reprimindo todos os movimentos de trabalhadores que reivindicavam aquilo que os próprios burgueses defendiam 40 anos atrás. Tranquilos? Nesse aspecto, a burguesia inicia o seu processo reacionário, que é muito bem expresso, infelizmente, mas é fato histórico. Está para além do nosso gostar ou não gostar. Ela inicia um processo de repressão contínua da classe trabalhadora. Tranquilos? Bom, esse é mais ou menos o contexto do manifesto do Partido Comunista. Vamos aqui fazer ainda uma revisão sobre alguns pontos centrais. Em relação às classes sociais, o texto traz os proletários, os burgueses. Eu pedi para que a gente entendesse, não porque eu gosto e que quero, desejo, sonho, fico feliz que entendam, mas aqui o texto exige que a gente entenda que classes sociais, burgueses e proletários, está no sentido da produção, do papel que esses personagens ocupam diante da produção, da vida. Tranquilos? Isso é muito importante. Para a gente não ficar com aquele pensamento vulgar, do marxismo vulgar, que tem muito, de que burguês é uma espécie de xingamento, né? Ou ainda que, sei lá, patricinho, burguesinho, coisa do tipo. Não, são categorias sociais muito importantes e que devem ser entendidos a partir do papel que o indivíduo ou o seu personagem X, que pertence à classe proletária ou burguesa, ocupa dentro do sistema produtivo da sociedade. Tranquilos? Então, eu disse também na aula passada, ontem, os burgueses são os donos dos meios de produção, tá ok? E os proletários são aqueles que só têm a força de trabalho para poder vender e sobreviver. A gente vai falar mais sobre isso hoje. Outro aspecto importante, falei com muito cuidado sobre o lupenproletariado. Por que muito cuidado? Primeiro porque a gente não pode fazer um julgamento, entender o lupen, da mesma forma que burgueses e proletários, de uma forma moralista. Tem que entender nesse sentido. Ou seja, o lupen é aquela parte da sociedade que não consegue, não são proletários, desculpe, não são burgueses, é claro, mas também não consegue nem ser proletário mais, consegue nem vender mais a força de trabalho. Tranquilos? É nesse sentido. São aqueles trabalhadores proletários, mas é lupen proletário. São os trabalhadores esfarrapados. E aqui, por mais que a linguagem seja figurativa de uma vestimenta, de farrapos, é no sentido de marginalizá-los absolutamente. É o pessoal que não consegue, não dá nem para falar assim, eu sou um desempregado. Está em situação de desemprego, com certeza, mas não consegue mais nem emprego. Né? E ele dá nomes. Ele fala do pessoal que vive da mendicância, o pessoal que vive da prostituição, né? Ou seja, são pessoas que estão fora do sistema produtivo no sentido de produzirem alguma coisa, né? Ou de serem donos dos meios de produção. Mas atenção, quando fora do sistema tem que ser com aspas, né? Estão dentro do sistema e o papel deles é justamente viverem à margem do sistema. Tranquilos? Tem um outro setor também, meus queridos e queridas, que a gente falou ontem, que eu preciso revisar com vocês, que é o setor da classe média, aparece aí na tradução. São os setores intermediários. Eu usei uma expressão do Engels, que não está nesse texto, mas eu usei para poder ajudar a gente a entender, que é o middle class. Essa classe que não é nem grande proprietária dos meios de produção, mas é proprietária de algumas coisas. E que também não é proletária. Então fica nesse intermédio. A expressão melhor é uma classe intermediária, beleza? São pequenos proprietários. Que no momento, e disse ontem, repito, que em um momento de crise, são os primeiros a voltarem a ser proletários. Tranquilos? Então, em linhas gerais, essas são as classes sociais e frações de classe que eles apresentam no manifesto. Eu queria fazer agora aqui uma apresentação de alguns slides para vocês, para a gente continuar e fechar essa revisão e já começar com uma nova abordagem. Então vamos lá para os slides. Hoje foi mais rapidinho, tá vendo? Muito bem. Então, eixo central, burgueses e proletários, né? A burguesia enquanto classe social e o proletariado enquanto classe também social.
Essas classes sociais nem sempre existiram na história. São as duas grandes, não as únicas, hein, ó, não são as duas únicas classes, não. São as duas grandes classes sociais dentro do capitalismo. Então, a burguesia, ela já existe desde o final da Idade Média, desde antes de surgir o capitalismo. Ela vai revolucionar e vai, de fato, dar vida ao capitalismo. Depois, com o capitalismo em andamento, é que surge uma outra classe social, que é a maior classe, numericamente é a maior classe social, que é o proletariado. Lembra da aula passada de ontem? Eu disse para vocês, fazendo um empréstimozinho de um outro livro do Marx, do Engels, no caso do Marx, que é o Capital, que a constituição do proletariado é um processo de longa duração. Desde o século XVI, os trabalhadores estão sendo expropriados dos meios de produção, a ponto de chegar no século XVIII, século XIX, se constituírem enquanto uma classe de trabalhadores que só tem a força de trabalho para vender. Não tem mais enxada necessariamente, não tem terra, não tem fábrica, não tem matéria-primas, etc, etc. Tudo bem? Então, no capitalismo, predomina duas classes sociais, a burguesia, que está dirigindo todo o processo, e o proletariado, que é fundamental para que o capitalismo existisse. Porque esse proletariado, isso eu não disse ontem, estou dizendo agora, ele é o trabalhador assalariado. Quando nós pensamos o proletariado em 1848, no texto do Manifesto do Partido Comunista, essa turma aqui, ó, os proletários, é quase que sinônimo de operário de fábrica. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui que eu quero olhar para a cara de vocês. Esse operariado de fábrica, ou seja, o proletário, é quase sinônimo, eu disse, né? No texto, ele é sinônimo de operário. Proletário igual a operário de fábrica. Mas atenção, proletário é todo mundo que vive de um salário. Tudo bem? Com o desenvolver de 1848, 1890, século XX, 1901 em diante, até século XXI, 2020, o proletariado não é só mais o operariado. Tranquilos? É que na época que eles escreveram esse texto, eles olham para o proletariado e qual a maior parcela de proletários? São os operários de fábricas. Não são nem os únicos, mas é a maior parcela absoluta de quem vive de salário. Do século XIX até hoje, século XXI, o número de pessoas que passaram a existir, que vivem de salário, aumentou tremendamente. Dou exemplo, advogados, professores, né, prestadores de serviço, pessoal do comércio, tudo bem? Todos esses trabalhadores são proletários também. Tranquilos? É que na época, esse tipo de trabalho não era o predominante, mas o fabril, portanto o operário. Hoje, eu estou falando isso porque isso é um ponto de polêmica, eu não vou aprofundar, a não sei que queiram. Qual é o ponto de polêmica? Que diz o seguinte, o sujeito revolucionário, o sujeito da revolução, para Marx e Engels, é o proletariado. Correto, não está errado, certíssimo. A questão é que o proletariado do século XIX, 1848, não é mais o mesmo proletariado de hoje. Eu explico com mais calma. É claro que o operário proletário do século XIX continua existindo até hoje, e ele continua sendo proletário. Tudo bem? A questão é que o número e os tipos de proletariado aumentaram, coisas que o Marx e o Engels eram capazes de poder decifrar, porque ele simplesmente não existia da forma que existe hoje na época deles. Tranquilos? Mas só para vocês terem noção de que esse é um debate polêmico, tem uma parte da esquerda marxista que diz não, 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 não. Sujeito revolucionário não é o pessoal que trabalha nas lojas, por exemplo. É só o operariado de fábrica. Porque o Marx diz, é verdade, o Engels e o Marx disse, o operariado é o operariado, o proletário é o operariado da fábrica. Na época deles. O próprio Engels faz um prefácio dos anos 70, 1873, eu não lembro agora, desculpe, assim, não consegui lembrar, mas é 1870 alguma coisa, ele faz um prefácio, né, junto com Marx, sobre o Manifesto do Partido Comunista e fala, ó, o proletariado aumentou, né? Então eles mesmos consideram tempos depois. Aqui no texto de 48, pessoal, vai dar essa leitura exata, proletário igual operário. Por quê? Porque era assim que eles pensavam mesmo. Mas o pensamento está em movimento. Okay? E a realidade histórica continua em movimento, e hoje esse proletariado, que não é mais só o operariado, continua sendo, mas não só mais. Hoje, por exemplo, a grande parte dos trabalhadores está ligado ao setor terciário, comércio, sobretudo, vendas, etc e tal. E aí como é que eu falo para os trabalhadores hoje, 2020, dizendo o seguinte, sei lá,
a empregada ou o empregado doméstico. Vou falar no feminino porque a maior parte são as mulheres que são escravizadas desse tipo de trabalho, né? Como é que eu falo pro um batalhão gigantesco de empregadas domésticas que diz o seguinte, você não é revolucionária, só quem trabalha na fábrica. Eu vou provocar um pouquinho mais. Quem de nós aqui, estamos em um grupo de 11 pessoas nesse momento, quem de nós aqui trabalha na fábrica? Se eu ficar com uma leitura fechada, e nenhum de nós aqui, dos 11 que está aqui agora, for operário de fábrica, eu sinto em dizer, mas tenho que dizer aqui, nenhum de nós somos revolucionários. Pelo menos diante do papel que nós ocupamos na produção. Tá dando para sacar? Não cabe. Né? Porque o professor está proletarizado. Tem muita gente do Exército Industrial de Reserva desempregado. Tem muita gente do comércio trabalhando. Né? Tá dando para sacar? Ou seja, assim, o sujeito revolucionário é o proletariado. Hoje, o proletariado não é só o operariado. Tranquilos? Eu acho que claríssimo aqui, não é? É uma polêmica, porque eu estou falando isso, porque eu acho que não posso negligenciar. Tem que colocar aqui, ó, existe essa polêmica, né? Mas agora vamos voltar para o texto de 48. Jean, e o texto de 48? Fala de novo aí. Texto de 48, proletário é igual operário. Tudo bem? Em 48. Porque a maior parte dos proletários eram os operários. Então eu sigo a partir disso. Então eu sigo lá nos slides. Eu fiz questão de usar esse aplicativo aqui, esse Meet, porque eu preciso olhar nos olhos de vocês. Isso é muito importante para quem dá aula. Né? Então eu vou voltar agora para os slides. Então lá, burguesia, dito isso, burguesia e proletariado são as duas grandes classes. Aí são fotos, imagens, no caso aqui são imagens mesmo, né, que representam essas duas classes. E é interessante dessas imagens, não ficarei aqui fazendo análise das imagens com profundidade, mas até numericamente é intencional aqui, né? Ou seja, as imagens são. O número de proletários é muito maior que o número de burgueses. Nós sabemos disso, né? Não precisa nem de imagem, eu acho, para isso. As cidades. Com o desenvolvimento do capitalismo, as cidades vão ganhando uma dinâmica bastante diferente das cidades do mundo antigo, né? Ou seja, as cidades agora comportam a vida operária, que é a maior parte da população das cidades, seja Londres, Yorkshire, Manchester, Liverpool, Leeds, e aí são muitas, né? Surgem, eu não vou ficar lendo os slides, tá? Só isso aqui. Surgiram grandes cidades, como Londres, com 5 milhões de habitantes. Agora imagina assim, uma cidade com 5 milhões de habitantes. Eu estou falando a partir de Maringá. Muitos aqui estão a partir de Rio Preto, outros estão a partir de várias cidades aí do Brasil. Alguém aí mora em uma cidade de 5 milhões de habitantes? Se tiver alguém em São Paulo, algum lugar vai ter, né? Agora imagina no século XIX, uma cidade de 5 milhões de habitantes, sem nenhum plano urbano, sem nenhum plano de saneamento, de água e de esgoto. É uma situação extremamente precária. Não é à toa que a cólera matou muita gente. Não é à toa que a gripe espanhola, mesmo na entrada do século XX, matou milhares de pessoas. Pandemias como nós passamos agora aqui também. Atraídos pela busca de emprego nas fábricas, os trabalhadores das áreas rurais vieram para as cidades. Eu quero fazer um parênteses aqui rapidinho. Todos nós, a princípio todos nós, aprendemos nas aulas de história, em um dado momento, quando a gente vai estudar a Revolução Industrial, que existiu o tal do êxodo rural. Né? Ou seja, as pessoas saíram do campo e foram para as cidades. Mas é muito importante deixar claro que as pessoas saíram do campo e foram morar nas cidades não porque estavam afim de um ar diferente. Ah, cansei de morar no campo, eu vou para a cidade agora que é mais dinâmico. Não foi bem isso. Lembra que eu falei do processo de expropriação? Os operários que na cidade se tornaram operários são antigos camponeses que saíram do campo, vamos chamar assim, do sítio, no campo, porque foram obrigados, foram expulsos. Eu citei ontem na aula os enclosures, os cercamentos. Né? Ou seja, as pessoas foram expulsas do campo e não tinha para onde ir. Criou-se uma cerca, do outro lado da cerca era a propriedade privada de um outro. Foram para onde? Para os grandes centros urbanos. Tudo bem? Que cada vez mais se inchavam e cresciam desordenadamente. As péssimas condições de trabalho já é esperado. Né? Você tem, então, homens, mulheres e crianças, né, ganhando apenas para suprir as suas necessidades mais básicas. A gente vai falar hoje aqui do salário mínimo. Ou seja, apenas para o sustento. Jornadas diárias de trabalho que variavam entre 14
a 16, 18 e, quando virava um turno, mais de 24 horas, né, de trabalho ininterrupto. E aqui duas imagens importantes, muito importantes para o capítulo 2 aqui, pessoal, porque são crianças trabalhando, né, crianças, homens e mulheres trabalhando, e daqui a pouco a gente vai entender porque eu quero chamar atenção para essa imagem. Essas duas imagens são crianças, jovens e adolescentes trabalhando nas fábricas. Fábricas sem iluminação e ventilação adequadas, sem equipamentos de segurança. É óbvio, né? Não existia nada dessas preocupações por parte dos burgueses, por parte dos trabalhadores existia sim, né? Aqui é um slide que apresenta um diálogo, né? Que eu posso depois passar para vocês, mas o objetivo aqui é outro. Mulheres e crianças proletárias na Revolução Industrial foram fundamentais para o avanço das forças produtivas. Só que as condições de trabalho, as condições nas quais eles eram inseridos, é extremamente desumana. Né? Extremamente desumana, extremamente ricas e mega produtivas. Né? Então aí a participação das mulheres no sistema produtivo, né? Coisa que a gente vai debater daqui a pouco na hora que eu for para o texto. A burguesia proprietária. Lembra que eu falei para vocês ontem? A burguesia é proprietária do quê? Dos meios de produção. Tudo bem? E o trabalhador, ele é proprietário só da venda, só da força de trabalho que ele vai vender, né? Bom, eu vou dar uma paradinha aqui nos slides. O objetivo aqui era só apresentar algumas lâminas para vocês, né? Para poder falar um pouco desses burgueses e proletários. Vamos voltar aqui então à vida normal. Bom, pessoal, então nesse aspecto eu pretendo então dar como encerrada aquela revisão, né? E vamos continuar, não tocar o barco. Agora, ele vai retomar muito do que falou no primeiro capítulo, mas vai apresentar assuntos novos, né? Nesse capítulo 2, eu convido vocês então a acompanharem no texto, que vai aparecer aí na telinha de vocês, proletários e comunistas. Eu fiz algumas marcações aqui no texto para poder falar um pouco mais detidamente a grafia, né, desse documento da Liga dos Comunistas. O título, então, Proletários e Comunistas. Lembrando, capítulo 1, um pouco da história que fez com que a burguesia surgisse nela, na história, como dirigente. A revolução, o caráter revolucionário que a burguesia empreendeu e as contradições diante de tudo isso. É importante analisar de forma histórica, não de forma moralista. A burguesia foi revolucionária, criou coisas maravilhosas, mas a forma de criar essas coisas maravilhosas é extremamente contraditória. E aí os comunistas, organizando-se no seu manifesto, vão mostrar muitas dessas contradições. Então está aqui, proletários e comunistas. Eu queria chamar a atenção para... A leitura vai ficar um pouco totalmente fragmentada, porque eu escolhi, fiz seleções. Se vocês tiverem trechos que queiram ler, fiquem à vontade também. Os comunistas se distinguem dos outros partidos operários somente em 2 pontos. Opa, parou tudo, professor. Então quer dizer que existiam outros partidos operários? Sim, existiam muitos partidos operários, né? Agora, os comunistas aqui, que ele se refere, os comunistas da Liga dos Comunistas, né? Então, ou seja, do partido que o Marx e o Engels militavam, que fez esse documento. Mas ele diz, há algumas distinções entre nós e os outros, não burgueses, mas outros partidos de trabalhadores, outros partidos também de operários. É que nós pensamos isso aqui, ó. Número 1, nas diversas lutas nacionais dos proletários, destacam e fazem prevalecer os interesses comuns do proletariado, independente da nacionalidade. Aqui é uma briga de titãs. Professor, está querendo dizer então que os comunistas são contra a nacionalidade? É exatamente isso que eles defendiam. Eles são contra as nacionalidades. Isso é diferente, por exemplo, do Partido Operário Belga, que vai defender os interesses do Partido dos Operários, que estão organizados nesse partido lá na Bélgica, em algum lugar da Bélgica, né? Ou ainda o Partido Operário Francês, que vai defender os interesses nacionais dos operários da nação francesa. Os comunistas, eles são críticos desse nacionalismo. Por quê? Porque eles acreditam que as diferenças que poderiam existir entre os proletários de cada país, ela é muito pequena perto daquilo que os une.
Vou ler o segundo item aqui e daí eu explico um pouquinho mais. O 2, número 2. Nas diferentes fases do desenvolvimento, de desenvolvimentos por que passa a luta entre proletários e burgueses, representam sempre e em toda parte os interesses do movimento em seu conjunto. Eu vou fazer aqui um trabalho didático de fusionar essas duas teses. Professor, um frigir dos ovos. O que eles estão querendo dizer aqui? Meus queridos e queridas, é muito importante esse aspecto. Entender, eles estão querendo dizer que o que os comunistas defendem é uma luta internacional. Aqui é a manifestação pública do internacionalismo revolucionário. Se vocês conhecerem pessoas que estão organizadas hoje, 2020, em partidos políticos que se reivindicam revolucionários, vocês vão ver que eles não falam só do Brasil. Falam do Chile, falam do Equador, falam do Sri Lanka, falam de várias partes do mundo. Porque é um princípio histórico dos comunistas não fazerem uma luta meramente nacionalista. Pelo contrário, inclusive criticam o nacionalismo, mas sim uma luta internacionalista. Professor, isso significa então que os comunistas, que são internacionalistas, não dão a mínima para os problemas nacionais? Não, seria errado isso. Sim, a partir dos problemas nacionais, há que se considerar todos esses problemas possíveis que o proletariado tem, por exemplo, no Brasil, mas sempre em diálogo constante, né? De vez em quando, uma vez ou outra, constante com os operários do Chile, do Paraguai, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da China, do Japão, de qualquer parte do mundo, desde que consigam se organizar para isso. Tranquilos? Então aqui, pessoal, é o caráter internacionalista deste manifesto. Observem que lá no começo, vocês lembram no preâmbulo? Esse texto será traduzido para vários idiomas. Por quê? Porque eles não estão preocupados em falar só com os operários da Inglaterra, mas com os operários do mundo. Agora, calma. Que mundo é esse? É o mundo europeu a princípio, viu? É um mundo europeu. Esse é um rolê que está acontecendo na Europa. Não está acontecendo no norte da América, ou no sul da África, ou ainda na Ásia. É um movimento europeu isso aqui. Tranquilo? Você tem que entender os limites do espaço de onde que eles estão falando. O segundo aspecto aqui, vou tentar demorar menos. O objetivo imediato dos comunistas, qual é o grande objetivo de agora? 1, 2, 3 e já dos comunistas. Tá lá, o objetivo imediato dos comunistas é o mesmo que o de todos os demais partidos proletários. Constituição do proletariado em classe, derrubada da supremacia burguesa, conquista do poder político pelo proletariado. Isso aqui é muito importante. Lembrando, sem perder de vista, por que esse texto aqui existe. É um texto dos comunistas se preocupando em dizer para os não comunistas quem são eles e o que eles querem. É um texto de manifesto. Então eles deixam muito bem objetivado aqui o que eles querem. O objetivo imediato, agora, dos comunistas, é tomar o poder da burguesia. Tranquilos? Isso tem que ficar muito claro, porque ajuda a gente a entender, por exemplo, organizações naquela época e até hoje que se reivindicam marxistas, ou no caso aqui, comunistas, mas não falam nada de tomada do poder. Pelo contrário, falam de eleições para poder governar junto com a burguesia. Se as pessoas pensam que isso é o correto, ele não tem poder nenhum de mudar isso. A questão é que os comunistas não pensavam assim. Isso não cabe aqui no texto. Ou seja, vou continuar. Ó. As proposições teóricas dos comunistas não se baseiam de modo algum... Se eu conseguir virar a página... Opa. Eita, pega. Cadê esse aqui? Só um minutinho, pessoal. O que é isso? Que maravilha, hein? Se baseia de modo algum em ideias ou princípios inventados ou descobertos por este ou aquele reformador do mundo. Aqui, ó, eu tô aqui, para quem tá aí acompanhando, todos, espero. No verdinho aqui. Deixa eu explicar isso com toda a eficiência possível. Os comunistas, eles não se baseiam em ideias pré-estabelecidas em relação à realidade. O que significa isso? Isso aqui é da maior importância porque tem a ver com o método do Marx.
Lembrando que aqui não é um texto só do Marx, mas isso o Marx já coloca aqui no manifesto, que é exatamente isso. O que determina a existência das ideias? Alguns diriam, não Marx, alguns diriam, as ideias surgem de forma inata. As ideias já existem na cabeça de todo mundo quando nós já nascemos. Cita um autor, alguma pessoa aí do planeta, da história, que pensava isso? O Sócrates, para citar um clássico, Sócrates. A ideia já está aqui. Platão, é claro, né? Sócrates, Platão. A ideia já está em nós. Sócrates vai dizer, precisa de tirar, um método para tirar as ideias, a maiêutica. Sem querer ficar dando aula de filosofia, mas o fato é, existiam muitos pensadores que diziam a realidade é fruto das nossas ideias. São os idealistas. Os comunistas aqui estão declarando, nós não seguimos de modo algum, enfático, de modo algum, em ideias ou princípios inventados ou descobertos por este ou aquele indivíduo que quer mudar ou reformar o mundo. E eles vão continuar. Os comunistas, eles analisam a realidade como ela é. Então eles estão querendo dizer aqui no Manifesto do Partido Comunista que isso que está escrito tudo aqui é fruto da análise do mundo real. Não é fruto da imaginação de quem está em uma escrivaninha, ou em uma biblioteca, ou de passagem por Londres. Quem está? Esse documento ele representa centenas de trabalhadores, e é claro, milhares espalhados para o mundo todo, que saem da sua pátria original, por exemplo, da Alemanha, Prússia na realidade, e são exilados e vão ter que procurar emprego em outros países. Por exemplo, essa turma que está escrevendo o manifesto são todos alemães, prussianos. E que estão fora da Prússia não porque escolheram, curto Londres. Não, foram expulsos da Alemanha, né, e vão procurar emprego em outro lugar. Compõem o quê? O Exército Industrial de Reserva, que consegue ou não emprego. E lá em Londres vão se organizar. Tá dando para sacar o caráter, por que um pouco, né, claro, um elemento para entender o caráter internacionalista. E uma coisa importante, os comunistas vão inventar coisas da sua cabeça. Não, esse não é, nunca foi a proposta dos comunistas. É analisar a realidade nua e crua, do jeito que ela é. Todas essas linhas que a gente vai analisar, estamos aqui pretensamente tentando analisar, elas representam o que existia naquele momento, né? Na visão, é claro, dos comunistas. Tudo bem? Isso é muito importante, porque agora sim eu posso dar uma definição para vocês, depois desse monte de falação aqui. Para o Marx e para os comunistas dessa época aqui, dessa organização, o que determina a realidade são as relações materiais, não as ideias que eu tenho sobre a realidade material. Realidade material não é dinheiro, simplesmente, computador, pão, casa. São as relações sociais. Então, por exemplo, eu estou abrindo parênteses aqui declaradamente agora. O que determina o que é real e o que não é real? Uma tradição idealista, até os dias de hoje, isso, do Sócrates até os dias de hoje, vai dizer o seguinte, a realidade é aquilo que eu consigo entender dela. É o subjetivismo, ou seja, a realidade é aquilo que eu penso que ela é, que eu consigo entender. Eu entendi que, por exemplo, não tem exploração hoje em dia. Portanto, não tem exploração. O que eles estão querendo dizer aqui é o seguinte, os comunistas não têm essa opção. Eles têm que analisar o que existe e não criar em cima da realidade que existe. Se a realidade agrada, nos apraz, é bacana, que bom, ótimo. Se ela é tristonha, se ela é contraditória, e eu tenho que falar disso, dessa tristeza, dessa contradição que existe. Né? Então, é a objetividade. Em outros termos, né, eu vou me permitir aqui dar uma aprofundada, é a centralidade do objeto e não a centralidade do sujeito. Não quer dizer que o sujeito não é importante, mas o que determina a realidade são as coisas, vou chamar assim, o objeto, e não o sujeito. Para muitas, vou dar um exemplo do contrário. Qual é o contrário? Quando a gente pensa que há uma centralidade do sujeito e não do objeto. Veja bem o que acontece. Suponhamos então, deixa eu voltar aqui para eu poder ver vocês. Suponhamos, vamos trabalhar com a hipótese de que, por exemplo, o sujeito é que determina o que é a realidade. Então eu sou o Jean, um sujeito, eu vou determinar a realidade. Por exemplo, eu subo até o 10º andar de um edifício, vou até a sacada e digo assim, vou voar. Não tem gravidade, posso voar, posso flutuar. Se a minha subjetividade, que quero muito voar, espero que todos gostem de voar, ignorar as determinações do mundo real, eu terei uma resposta trágica.
ao deparar com o chão, porque a gravidade vai, sem dúvida nenhuma, me esmagar, né? Agora, estou dando um exemplo um pouco absurdo, mas para mim fazer bem entendido e ser rápido. Agora, se eu penso, né, que há uma determinação na centralidade do objeto, eu preciso considerar que existe gravidade, eu preciso considerar que existe um peso relativo, eu preciso considerar que existem condições de segurança que devem ser seguidas e não pular da 10º andar de uma sacada do 10º andar, por favor, né? Ou seja, por mais que eu deseje voar, eu não consigo voar. Vou pegar agora um exemplo um pouquinho mais sofisticado. Centralidade do sujeito. O mundo está mudando. O capitalismo vai parar de explorar as pessoas e todos vamos viver felizes. Eu sinto isso, eu quero isso. Parabéns, bacana, eu também quero. Mas não me parece que isso é real agora, para esses 7 bilhões de habitantes que tem no planeta. O que tem? Tem estupro, tem violência doméstica, tem assassinato, tem chacina, tem extração de mais-valia. Tem alegria também, tem festa, né, etc, etc. Tem também. Mas o que eu preciso analisar, o meu sujeito precisa captar, é as coisas como elas são. Nem sempre a gente consegue. Mas ter isso como princípio é fundamental aqui nesse texto do Manifesto do Partido Comunista. Então, eu vou voltar lá no texto com vocês. Esse texto aqui é extremamente rico. Vou passar um pouquinho mais rápido. Só um minutinho. Bom, tá aí. Opa, fez slide. Vocês estão conseguindo ver o texto aí? Beleza, obrigado. Então ele vai fazer uma referência. A Revolução, isso nós falamos ontem. A Revolução Francesa, ela foi extremamente revolucionária em relação ao mundo feudal. Mas agora, a burguesia que fez a Revolução Francesa está numa fase extremamente reacionária, porque reprime, sem dúvida alguma, os proletários que tentam lutar por direitos. E aqui, pessoal, no capítulo 2 tem uma definição importante, aqui desse ladinho, que é a definição de capital. Eu estou falando de definição porque aqui está de forma a definir mesmo. Capital mas Marx dificilmente faz isso, né? Mas depois de explicar todo esse capítulo 1, iniciar o capítulo 2, aí sim ele vem dar uma definição. Capital, tá aqui, ó. Capital não é, portanto, um poder pessoal, é um poder social. Eu disse para vocês que no mundo capitalista a produção pertence ao dono, né, de todos os meios de produção, capitalista. Mas não é uma pessoa, simplesmente. É uma classe social. E aqui essa definição é muito importante. O capital não é, portanto, um poder do Antônio Hermílio de Moraes, do Silvio Santos, ou de qualquer personalidade. É um poder social. Por quê? Porque pertence a uma classe social, que é a classe burguesa, né? Acho que isso é muito importante. Agora sim, vamos falar de uma coisa muito, muito também importante, que é o trabalho assalariado. Eu disse para vocês que, para o Marx, proletário e Engels, né, claro, proletário e operário é quase sinônimo nesse texto, né? Aliás, eu afirmei, é sinônimo, né? Mas o que quero dizer? Proletário é aquele que vive do trabalho assalariado. E o que é esse trabalho assalariado? Eu vou ao texto aqui. Vejamos agora o trabalho assalariado. O preço médio que se paga pelo trabalho assalariado é o mínimo de salário, ou seja, a soma dos meios de subsistência necessários para que o operário viva como operário. Gente, isso aqui não mudou até hoje. Todo mundo que está me ouvindo aí, se não for dono de meio de produção, recebe salário. E falamos aqui no Brasil também, recebemos um salário mínimo. O salário mínimo é mínimo para quê? Às vezes a gente nem pergunta isso, né? Se pergunta no dia a dia. Por que meu salário é chamado de salário mínimo? Teve um aumento do salário. Bom, se bem que o Bolsonaro teve uma diminuição do salário mínimo, né? Ele consegue se superar em todos os sentidos. O o DIEESE, ele disse que é mais ou menos 4 mil reais, estou arredondando. 4 mil reais deveria ser o salário mínimo, para garantir isso aqui que o Marx está falando, que a burguesia se preocupa, em pagar um salário que seja o mínimo para poder comer, se alimentar, e no outro dia estar lá de novo na fábrica trabalhando para o burguês. Hoje em dia, do século XIX para cá, o salário mínimo nem é o mínimo mais para a subsistência. Eu tenho ex-alunas e ex-alunos que se formaram, por exemplo, lá pelos idos de 2010, se formaram em pedagogia e estavam recebendo R$450 por mês para dar aula da parte da manhã, das 7 da manhã às 5 da tarde. Educação infantil. Na época, 2010, para ser preciso, em 2009, R$450. Isso não é o salário mínimo nunca para poder sobreviver.
para garantir que no outro dia vai estar alimentado para continuar a trabalhar. Um operário do século XIX, quando se falava salário mínimo, também não era o mínimo necessário, era um discurso político, né? Ou seja, eu te pago o salário mínimo, e olha, abertamente, o mínimo para sobreviver e continuar trabalhando para mim, né? É o preço médio, o valor do salário é um preço médio que paga, o trabalhador recebe, ou seja, é pago pelo burguês, para que o trabalhador receba minimamente condições de reproduzir a sua vida, meios de subsistência necessários. Gente, aqui ó, a gente não pode tutibiar. Meios de subsistência necessária é comida só. É só comida. Para ser generoso, comida, se abrigar e vestir. Né? Nem isso era garantido o salário mínimo de verdade. Então isso é muito importante porque há uma manutenção para os nossos dias desse problema central. Nós falamos salário mínimo, né, como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas não, salário mínimo para garantir a sobrevivência. Né? E muitas vezes o salário mínimo nem a sobrevivência de fato garante. Na sociedade burguesa, o trabalho vivo é sempre... Estou continuando a leitura. Na sociedade burguesa, o trabalho vivo é sempre um meio de aumentar o trabalho acumulado. Na sociedade comunista, o trabalho acumulado é um meio de ampliar, enriquecer e promover a existência dos trabalhadores. O que quer dizer isso? Né? Que na sociedade onde eu vendo força de trabalho, na sociedade burguesa, que é a que existe até hoje, quando eu vendo força de trabalho, eu enriqueço alguém. O trabalho vivo sou eu. Né? Ou seja, o trabalho efetivo, né, ele enriquece um grupo e quanto mais eu trabalho, menos eu ganho com esse trabalho. Mais eu perco o tempo de vida. E ele vai dizer, na sociedade comunista, aqui é muito importante também, porque é um manifesto do Partido Comunista. Então eles estão propondo políticas aqui, tudo bem? Essa sociedade comunista aqui não existia na época. É uma proposta dos comunistas, acabar com o capitalismo e criar uma sociedade comunista. E aqui é um dos poucos momentos em que no texto todo vai se falar de como será no comunismo. Não porque eles sabem como será, ninguém sabia, mas eles estavam propondo que fosse dessa forma. Tudo bem? Não pode esquecer que não é qualquer livro, é um manifesto político de uma organização. E aí eles propõem, na sociedade comunista o trabalho acumulado, ou seja, toda a riqueza produzida pelo trabalhador, não vai servir para enriquecer meia dúzia. Ou seja, essa riqueza, trabalho acumulado, é um meio de ampliar, enriquecer e promover a existência dos trabalhadores. Gente, numa palavra, numa outra sociedade, dizem eles aqui, viveríamos a nos humanizar cada vez mais. Trabalharíamos para suprir as nossas necessidades e não simplesmente de um grupo social. Tudo bem? Então ele vai dizer, na sociedade burguesa é o contrário que acontece. Nós trabalhamos, dedicamos a vida toda e literalmente para enriquecer o quê? Um grupo pequeno, né? Apenas uma classe social. E aí eles vão dizer, os burgueses gritam para os comunistas, parem com isso, vocês querem acabar com a propriedade privada. É verdade, os comunistas querem isso. E aí continua, é a supressão dessa situação que a burguesia chama de supressão da individualidade e da liberdade. Os burgueses diziam, vocês comunistas querem acabar com a individualidade nossa, com a liberdade. E aí continua, olha o texto, que bonito, que lindo. E com razão, porque trata-se, nós comunistas tratamos, ou seja, trata-se efetivamente de abolir a individualidade da burguesia, a independência da burguesia e a liberdade da burguesia. E instituir a liberdade para todos, não só para os burgueses. Né? Então essa acusação de que os comunistas são contra a liberdade, contra a propriedade, os comunistas se orgulham de dizer, sim, somos contra tudo isso. Mas não é simplesmente contra a liberdade de todo mundo. É contra a tua liberdade de tirar a nossa liberdade. E aí vem, para finalizar, buscar uma finalização. Horrorizai-vos, eles dizem, os burgueses, horrorizai-vos porque queremos suprir a propriedade privada. Mas em nossa sociedade privada, a propriedade privada está suprida para 9/10 dos seus membros. Enfim, é uma forma de desmascarar aquela crítica, né? Vocês querem tirar a nossa liberdade. Não, amigo. O que existe lá no século XIX, e eu estenderia com toda licença, até 2020, o que existe é uma liberdade suprimida. Os comunistas querem acabar com isso, né? A supressão da liberdade já é feita pela burguesia. Texto bem claro, né? Ou seja, de 9 pessoas, 10 pessoas, uma tem liberdade e 9 não tem. Então a gente quer acabar com esse tipo de sociedade, né? Numa palavra, censurai-nos, por queremos abolir a vossa propriedade. De fato, é isso mesmo que queremos. Os comunistas de lá e de hoje também continuam reivindicando isso. Então, observem.
Deixa eu parar um pouco de ler, porque eu sei que você cansa bastante. Quando se fala de fim da liberdade, os comunistas falando, nós queremos o fim da liberdade, fim da propriedade, o fim da igualdade. Não é que é fim no significado pleno da palavra. É a forma que a burguesia entende o que é liberdade. Isso os comunistas querem acabar. A forma que os burgueses entendem a propriedade, os comunistas são contra. Por quê? A liberdade do burguês é a liberdade dele em fazer com que 9 décimos, 9 de 10, a nona parte de todo um 10, assim, de um universo de 10 pessoas, a maioria não tem liberdade. Numa palavra ainda da minha parte aqui como professor, a maioria da população não tem liberdade de nada, embora a burguesia fale de liberdade de tudo. Né? É liberdade de ir e vir. Ok, mas diante da propriedade privada e da vida do assalariamento, a gente vai ter, sim, formalmente a liberdade de ir e vir. Mas quem é que vai conseguir ir e vir de verdade? Por exemplo, nós temos a liberdade de irmos com os nossos filhos em um parque de diversões. Mas para chegar ao parque de diversões, não agora em pandemia, né, por favor, mas para chegar ao parque de diversões eu preciso me deslocar da minha casa. Suponhamos que esse parque de diversão seja em um outro município. Eu preciso ter dinheiro para poder pegar o ônibus. Preciso me alimentar durante esse percurso. Para entrar no parque eu preciso pagar. Para brincar nos brinquedinhos lá eu preciso pagar. Vai ter aquela maçã do amor maldita que você vai estar com pouco dinheiro e as crianças vão querer. Você vai ter que estar com dinheiro, hein? Tá dando para sacar? E da onde é que vem dinheiro? O dinheiro não simplesmente vem. Nós adquirimos uma quantidade de equivalente geral de valor a partir, caso dos trabalhadores, da venda da força de trabalho. E a gente não vai ter a liberdade de ir e vir. Isso é uma falácia. É uma liberdade que quem tem de fato é aqueles que são donos dos meios de produção. Quem tem dinheiro, no sentido vulgar, para ser bem didático, e eu me fazer bem entendido por vocês, quem vai conseguir fazer essa liberdade acontecer é só quem é dono de propriedade. Né? Então, os comunistas, desde o século XIX, criticam esse tipo de liberdade, que é uma liberdade condicionada, na realidade. Bom, então, outra questão aqui que é bastante importante, né? A supressão da família. Os comunistas querem o fim da família, vamos dizer os burgueses. E aí, se acompanharem aqui comigo, olha só o mousezinho bonitinho, supressão da família. Até os mais radicais se indignam com esse propósito infame dos comunistas. Bom, é lógico que eles estão falando de forma debochada, inclusive, né? Os comunistas não são contra o fim da família, os laços afetivos, pelo contrário, os comunistas são muito a favor disso. É que os comunistas criticam o modelo da família burguesa. Olha lá, sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o ganho individual. A família, na sua plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento na ausência forçada da família entre os proletários e a prostituição pública. Os burgueses criticavam os comunistas por quererem o fim da família. Atenção, o modelo da família, que é a família burguesa, em que a mulher é uma escrava doméstica, que a mulher é uma espécie de uma reprodutora do herdeiro, de preferência, é evidente, o primogênito homem, né? A mulher é escravizada sexualmente pelos próprios maridos, em vários sentidos, estou falando de estupro, eu estou falando, o texto aqui fala, né, de troca de mulheres. Eles são tão moralistas, é um falso moralismo, inclusive, porque querem acusar os comunistas de destruir a família, mas a própria burguesia destrói essa família feliz, de comercial, que a burguesia até hoje nos vende. É uma falácia, sempre foi, desde o século XIX já aponta esse documento, né, porque os burgueses são os primeiros, né, a literalmente detonarem a família. Né, com essa ideia, né, de o homem é o pai, é o chefe, a mulher sempre secundarizada e as crianças extremamente submissas. É um balde não, é um oceano de opressões que não acabam mais. É em relação a isso, as opressões e a exploração, que os comunistas estão se levantando. Ainda diz aqui o texto: censurai-nos por querer abolir a exploração das crianças pelos seus próprios pais. Confessamos esse crime. Sim, a gente quer acabar mesmo com a exploração das crianças. Por quê? Os burgueses são hipócritas, né? E ele vai dizer, quanto mais falamos, mais vai ficando repugnante o tamanho da hipocrisia da burguesia. Porque acusam os comunistas de quererem acabar com a família, de quererem criar sociedades de mulheres, como falamos ontem, acabar com a relação de obediência entre pais e filhos. Mas, ora as bolas, o que faz o burguês com o operário e a operária, e as crianças desses operários e operárias que vão para a fábrica?
são instrumentos de exploração, são objetos e vítimas de uma opressão monstruosa, de moral sexual e exploração da força de trabalho. O que faz o burguês se não destruir a própria família e tratar as mulheres como peças e as crianças também como peças e como mercadorias? Então é uma hipocrisia gigantesca da burguesia já identificada. O texto fala com essas palavras. O palavreado burguês sobre a família, a educação, sobre os doces laços que unem a criança aos pais, torna-se cada vez mais repugnante à medida que a grande indústria destrói os laços de família dos proletários e transforma suas crianças em simples artigos de comércio, em simples instrumentos de trabalho, né? Então, a ideia é desmascarar essa moral falsa da burguesia em dizer que está preocupada com os valores da família, etc e tal, né? Aspas, atenção que aqui precisa abrir aspas, ó. Dizem que os comunistas diziam, né? Diziam: vós, comunistas, quereis introduzir a comunidade de mulheres. Grita-nos toda a burguesia em coro, né? Desesperada. Fica desesperada, porque na realidade, como eu já falei isso eu expliquei ontem, né? É a burguesia que já criou, né? A sociedade de mulheres é criada há muito tempo, e a burguesia é que cria uma sociedade de mulheres. O que tem aqui os burgueses é medo das mulheres militantes, que estão buscando uma organização e negando a naturalidade de um suposto papel para elas dentro dessa família nos moldes da burguesia. Isto, pessoal, aterrorizava. A participação das mulheres na política aterrorizava os burgueses e aterrorizam até hoje, quando as mulheres vão para os partidos políticos revolucionários, movimentos sociais, começam a participar. Isso, eu como professor, desde de ensino infantil até pós-graduação, sempre observei, né? Desculpa eu ficar um pouco empírico, mas me permita essa empiria aqui. Grande parte, uma parte considerável dos meus alunos, né, mulheres, no caso as mulheres, sofriam problemas diversos para manter-se no curso, né? É marido ciumento, é a sociedade que fica falando pelos cotovelos, os mexeriqueiros da vida, ou seja, até hoje, quando as mulheres buscam se organizar, se levantam os pelos, né? Então não era diferente naquele momento, né? Ou seja, acusam os comunistas de quererem criar as comunidades de mulheres. O comunista não está preocupado em criar nenhuma comunidade de mulheres. Quem criou uma comunidade de mulheres, baseada na exploração e na opressão, foram os próprios burgueses, que se apropriaram, como eu disse ontem, do patriarcado para reproduzir mais valor ainda. Das mulheres que são operárias e também das suas esposas, né? Que são escravas do lar, desses donos de propriedade privada. Ele diz aqui, o casamento burguês é, na realidade, a comunidade de mulheres casadas. Claro, instituído pelos homens, os patriarcas. Os comunistas também são acusados de querer abolir a pátria, a nacionalidade. E aqui ele volta nesse assunto de novo, pessoal. Por que ele volta? Porque ele quer dar a ênfase de que os comunistas são internacionalistas. Isso é da mais alta importância. Agora, o que vem depois aqui, eu já expliquei ontem para vocês, mas queria seguir aqui o texto. Aqui, ó, nesse momento que vocês estão vendo aí destacado, é um momento clássico do pensamento do Marx, pessoal. As ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante. Isso aparece aqui nesse texto, aparece na ideologia alemã, aparece no Capital, né? Então, vou ler aqui. Que demonstra a história das ideias, senão que a produção intelectual se transforma com a produção material. E aí sim, a frase clássica. Não tem sentido só citar essa frase. É preciso fazer toda essa explicação, todo esse percurso, aí essa frase tem um sentido. As ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante. Nunca reproduzam, pessoal, essas citações perdidas. Por mais que sejam fiéis ao texto alemão, precisa considerar a totalidade que a frase sempre foi pronunciada ou foi escrita. Beleza? Porque senão fica um marxismo vulgar que fala coisas bonitas, né, mas não explica nada. Né? Então, considerando tudo isso que a gente está estudando até aqui no terceiro dia, agora tem sentido eu afirmar com toda a força as ideias da classe dominante, lendo o texto, as ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante. Então, essa história das ideias, diz lá, se não é o quê? Se não a produção intelectual que se transforma diante da produção material. Aqui eu vou parar, inclusive, até o texto, porque já chegamos bem no finalzinho dele, para dizer o seguinte: não podemos nos enganar. O texto de 48 propõe a revolução feita pelos proletários. Olha, existiu uma revolução feita pela burguesia. Agora é o momento de fazer a revolução dos proletários. Não porque eu estou com uma senha e chegou minha vez. Porque a revolução da burguesia,
ela cria uma liberdade, ela institui uma liberdade para os burgueses. Ela cria uma igualdade para os donos de propriedade. Ela cria um sistema jurídico, ele fala de jurisprudência aqui. Cria um sistema jurídico para defender a propriedade, os burgueses. É preciso fazer uma outra revolução em que a liberdade não seja só a liberdade do burguês. O desenvolvimento cultural não seja só da cultura do burguês. E que a justiça não julgue para fazer justiça apenas aos burgueses, mas para todos. Não só para os proletários, para todos. Então a Revolução Comunista é a ruptura radical com as relações tradicionais de propriedade. Não admira, portanto, que no curso do seu desenvolvimento se rompa de modo mais radical com as ideias tradicionais. Essas ideias tradicionais são as ideias dominantes da classe dominante. Tudo bem? Eu acho que isso aqui é bastante cansativo, né? Mas lembrando que é um texto de uma obra, então a gente tem que ter esse momento aqui de ir ao texto do autor, né? No caso aqui dos autores militantes da Liga dos Comunistas. Vimos antes que na primeira fase da Revolução Operária é a elevação do proletariado à classe dominante, a conquista da democracia. E aí, pessoal, para fechar e buscar uma finalização do encontro de hoje, vem 10 pontos. Eu queria muito que vocês entendessem esses 10 pontos. A gente não vai fazer a leitura deles e nem vou debater propriamente um na sequência do outro. Mas eu gostaria que vocês entendessem que o Manifesto do Partido Comunista, ele é um programa político, pessoal. E enquanto programa político, para aquele padrão do manifesto, é também uma análise e caracterização da história, para só depois apresentar um programa propriamente dito. Então observe agora e segurem aí nas cadeiras. Hoje em dia, quando a gente começa um momento de processo eleitoral, e tudo indica que vamos entrar no processo eleitoral rapidamente para prefeito e vereadores agora no final do ano, a gente vê o que na TV, nos veículos de comunicação, propagandas eleitorais. E aí, olha lá, sei lá, o Partido X, Partido Abobrinha, agora é a hora do Partido Abobrinha. Olá, pessoal, eu sou do Partido Abobrinha, eu tenho um programa político para apresentar para a educação, para a saúde, e aí vai falando alguns pontinhos, não é? Algumas frasezinhas sobre educação, sobre segurança, etc e tal. Isso, hoje em dia, é considerado um programa político para a maior parte dos partidos reformistas. Aqui, pessoal, o Manifesto do Partido Comunista, ele é um manifesto programático. Ou seja, ele também tem o que ele defende pontualmente. Tá aí os 10 pontos. Mas antes de apresentar para os leitores os 10 pontos que defendem os comunistas aí, eles fizeram uma análise e caracterização da realidade que estavam inseridos, e só depois dessa análise é que eles apresentam, tá aqui, os 10 pontos para agora, para hoje. Nesse momento, é esses 10 pontos que a gente vai falar. Se fosse hoje, nos dias de hoje, simplesmente apresentariam esses 10 pontos. Sou do Partido Abobrinha, defendo esses 10 pontos aqui. E no máximo leria isso lá para vocês no programa eleitoral. Os comunistas não estão disputando eleições em 1848. Eles estão disputando a organização de uma nova sociedade. E para isso eles estão comprando uma briga gigantesca com aqueles que exploram e oprimem, que são os burgueses, na leitura dos comunistas. Tá claro para vocês isso? Então, é um programa político, esse finalzinho do capítulo 2, mas que não é só os 10 pontinhos do programa político. O documento todo é um programa político, de altíssimo nível. Coisa que hoje nós encontramos, sim, nós encontramos em vários partidos que reivindicam o comunismo, o socialismo revolucionário. A maior parte dos partidos reformistas ignora absolutamente esse negócio de estudar, analisar, explicar como a coisa está acontecendo. Não. Saúde, vou fazer mais UBS. Segurança, vou comprar mais arma para dar para a polícia. Né? E análise de todas as contradições sociais. Até hoje, quem faz isso são os comunistas, digo, os revolucionários, os trotskistas, enfim, aqueles que se reivindicam revolucionários hoje, nessa tradição. Ali em 48 é um programa político extremamente avançado para a época deles. Continua sendo até hoje, no meu juízo. Né? Então, nesse sentido, observe, no capítulo 2, ele vai falar um pouco mais, aí ele vai se deter, eles se detiveram, mais ainda dizer o que nós defendemos, aquilo que nos acusam e que de fato nós defendemos. Nós não queremos o fim de toda a propriedade. Nós somos contra e queremos sim o fim da propriedade privada dos bens de produção. Embora não venha escrita dessa forma aqui ainda nesse texto de 48, eu já adiantei para vocês, para poder fazer uma distinção. Não é qualquer propriedade. E ele explica. A propriedade fruto do trabalho, fruto dessa... Primeiro que ele vai dizer, o trabalhador que recebe salário, ele não ajunta a propriedade dos meios de produção.
Pequenas propriedades, sim, mas que é para consumo, para subsistência. Lembra do salário? O salário mínimo? Não dá para você. Me desmintam, me corrijam imediatamente. Se alguém aqui que está assistindo esse curso, dessas 11 pessoas aqui, que recebam um salário, conseguiu comprar uma fábrica, conseguiu comprar uma fazenda com salário mínimo, se tiver, já vou desligar minha live agora aqui, desliguem a de vocês também, né? Sabe por quê? Não dá, gente. Não é possível. Infelizmente não dá. Que bom seria, né? Mas não dá. Os comunistas estão se voltando contra isso, né? Então, os comunistas não são contra a propriedade privada, né? O livro, sei lá, uma luz, um abajur, um ar-condicionado, comidas boas. Não, a gente é a favor de tudo isso. A gente quer tudo isso. A questão é que no mundo capitalista, lembra? Eu vou repetir agora uma coisa que eu falei lá no primeiro encontro. A produção é social, mas a apropriação ela é privada. Apenas uma classe. Salve pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para gravar um vídeo para repudiar todas essas comemorações idiotizantes a respeito da ditadura militar no Brasil, em 64, que vai até, pensar para todo trabalhador e trabalhadora, vai até os dias de hoje. Então, ditadura nunca mais. Ditadura nós temos que repudiar todos os dias e lutar contra, né, esse tipo de celebração idiotizante. Nós temos que reivindicar, chorar e lutar pelos nossos mortos, os nossos camaradas vivos. Abraço, pessoal. É isso aí. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora todo mundo, essa corja de assassinos e viúvos da ditadura militar. Meu repúdio a todos vocês. Viva a revolução a todos vocês.